Vamos então para o próximo bloco de código, que é o from.json. From.json, esse bloco de código aí, está gerando o que nós temos aqui, ó. Tá? Sem contar ainda com os objetos e as listas. Tá bom? Muito bem. O que ele vai fazer então? Ele verifica se o atributo getSet é diferente de vazio. Porque pode ser que esse atributo get aí, ó, atributo get apenas, né? Não é getSet, é atributo get. Pode ser que esse atributo get ele tenha sido definido também aqui por cima, bem aqui, ó. Ok? Vai ter determinados momentos em que eu vou precisar de um get aí, tá? Por exemplo, aqui em pessoa telefone, eu precisei de um get. Quando é que isso vai acontecer? Quando eu tiver um drop-down button. Eu só sei que eu tenho um drop-down button se eu estiver dentro desse laço. Então eu tenho que aproveitar esse laço para já montar o meu atributo get. Tá bom? Por isso que eu preciso dessas três variáveis ali em cima. Dessas três. O atributo get, o atributo set e o atributo construtor. Tá? O atributo construtor nós já vimos para que ele serve aqui em cima. Ó. Se ele for diferente de vazio, meu atributo construtor vai ser diferente dos demais. A mesma coisa o atributo get. Se ele for diferente de vazio, meu atributo get vai ser diferente dos demais. Tá? E ainda tem um detalhe. Se o meu atributo tiver o tipo de dado date, time, aí é que ele vai ser diferente mesmo. Ele vai ter que ter toda essa parafernália aqui. Como nós vimos lá em pessoa física. Então, no meu from.json, se for date, time, eu tenho que ter essa parafernália aqui. Tá bom? É isso que eu estou fazendo aqui, ó. Tá? Muito bem. Daí eu tenho o bloco do toJSON. O bloco do toJSON é o seguinte. Se tem máscara, olha só para que serve tem máscara aí, ó. Daí eu vou ter que remover a máscara. Né? É o que acontece em pessoa. Não, é em pessoa física mesmo. No toJSON, né? Pessoa física toJSON, ó. Tenho que chamar o remover máscara para o CPF. Em pessoa jurídica, eu tenho que chamar o remover máscara para o CNPJ. Isso também vai acontecer em pessoa endereço. Eu vou ter que chamar o remover máscara para o CEP. Já que agora eu tenho uma máscara no CEP, né? Por isso que eu tenho que verificar se ele tem máscara aqui. Se ele não tem máscara, daí eu vou verificar se o atributo set é diferente de vazio. Pode ser que ele seja um drop-down. Daí o meu set vai ser, o meu atributo vai ser diferente. Ele tem que ter um set nele, né? Ok, agora se não, aí ele é definido lá para cima. Esse atributo set é definido dentro daquele laço lá onde nós temos o drop-down, bem aqui, ó. Tá? Então se for drop-down, eu já defino o atributo set aqui, tá? E lá embaixo, se o atributo set for diferente de vazio, eu jogo o valor dele em cima de atributo. E vou colocar posteriormente o atributo dentro do atributo toJSON, que vai substituir o conteúdo que eu tenho aqui, ó. Atributo toJSON. Tá bom? Muito bem. Daí, se o tipo for inteiro, eu tenho que colocar esse carinha aqui na frente. Se eu vier aqui, ó, toda vez que eu tenho um atributo inteiro, eu verifico se ele é nulo e coloco um zero. Tá? Então, para não ter problemas, eu tenho que fazer isso daí para os atributos do tipo inteiro. E se o atributo for dateTime, eu tenho que fazer essa parafernáliazinha aqui, ó. Eu colocar esse código na frente, né? É o que acontece em pessoa física, aqui, ó, no toJSON, data de emissão de RG, data de nascimento, tá? A gente só coloca isso daqui porque o servidor Delphi precisa desse formato aqui, senão ele não funciona lá, tá? Ele vai dar um erro. Por isso que a gente coloca isso daqui no nosso toJSON. Muito bem. Daí eu tenho os imports, né? Se o import date foi marcado para true, foi marcado para true aqui embaixo, ó, quando eu utilizei um tipo dateTime, eu vou importar o int l. Se o import biblioteca for marcado para true, eu vou importar o biblioteca, tá? Daí eu vou tratar os relacionamentos agregados que vieram aqui, ó, no construtor. Esse relacionamento só vem preenchido quando eu estou trabalhando com uma tabela mestre, por exemplo, pessoa,
E também vou tratar os relacionamentos que eu achei no detalhe. Aqui, ó. Esses relacionamentos que eu achei no detalhe, eu encontro eles aonde? Vou subir um pouquinho o código, só para mostrar para você, eu encontro aqui, ó, tá? Então, sempre que eu estiver passando nesse código, para tabelas desse tipo aqui, ó, banco agência não tem um ID banco, ele passou dentro daquele código, tá? Cliente tem o ID pessoa, ele passou naquele código. Pessoa jurídica tem o ID pessoa, ele passou naquele código. Sempre que eu tiver ID underline alguma coisa, essa tabela é filha de alguém. E eu encontro os relacionamentos mestre aqui, neste momento, tá? Muito bem. Eu chamo então o método tratar relacionamentos, primeiro passando os relacionamentos mestre e posteriormente passando os relacionamentos de detalhe, né? Muito bem. Vai ter momentos em que apenas esse cara vai ser chamado, só com esses. Vai ter momentos em que apenas esse cara vai ser chamado e vai ter momentos em que os dois serão chamados, né? Por exemplo, no caso de pessoa, apenas esse cara vai ser chamado. Por quê? Porque pessoa não tem ID alguma coisa, tá? Então, o pessoa não vai achar relacionamentos de detalhe com ele, tá bom? No caso de banco agência, ele vai passar por esse, ó, porque ele vai vir com o banco conta caixa, como um relacionamento filho dele, tá? E ele também vai passar por esse, porque ele vai encontrar, né, ele vai saber que banco agência é filha de alguém, ele tem um ID underline alguma coisa, tá? Então, no caso de banco agência, ele passa pelos dois. E o que é que ele vai fazer em relação a esse e a esse? Aí vai depender dos comentários que você tem aqui. Aqui e aqui. Tá bom? Muito bem, então vamos ver como é que esse método tratar relacionamentos ele está implementado, né? Para resumir, o método tratar relacionamentos ele vai fazer o quê? Vamos aqui para pessoa, para a classe pessoa lá no Flutter. Ele tem que colocar os objetos aqui, tem que colocar as listas aqui. Depois ele tem que colocar os objetos aqui e as listas aqui. Esse campos e list aqui, ó, essa relação de campos e relação de colunas já foi feito lá para cima, tá? No from.json ele tem que montar os objetos e as listas. No to.json também ele tem que montar os objetos e as listas. E é isso. É isso que aquele tratar relacionamentos tem que fazer, tá? Então comecemos aqui com o one-to-one. Né? Esse one-to-one tem um comentário aqui que nos dá uma dica que ele vai fazer. Olha. Só vai inserir esses objetos em classe mestre, ou seja, pessoa, ou em classes de detalhe que precisem de um objeto mestre, por exemplo, banco agência, tá? Então vamos lá, o one-to-one. Ele vai encontrar o one-to-one aonde? Ele vai encontrar o one-to-one em pessoa física, por exemplo, né? Aqui no ID pessoa, ele vai encontrar um one-to-one, ok? Se ele estiver gerando a classe pessoa física model neste momento, tá? Ele não vai entrar nesse código aqui, ó. Ele não vai importar nada, ele não vai colocar o objeto pessoa dentro de pessoa física, tá? Por quê? Porque não precisa. Dentro de pessoa física, nós viemos aqui, não tem o objeto pessoa aqui. Ele tem o ID pessoa, mas ele não tem o objeto pessoa aqui embaixo, não tem o objeto pessoa aqui, ele não tem no from.json o objeto pessoa, não precisa, só preciso do objeto pessoa física no mestre, tá bom? Então é um caso que ele é o one-to-one, tá? No entanto, a classe mestre dele tá vazia. Como assim a classe mestre dele tá vazia? A gente já discutiu sobre isso nos demais geradores, né? Quando eu estou procurando os campos aqui no gerador, bem aqui, ó, tá? Se eu estiver trabalhando aqui na tabela mestre, eu vou mandar a relação de relacionamentos que eu encontrei
E ele vai ter a tabela mestre aqui instanciada. Ó. Quando eu chamo o comentário JSON_DER_MODEL, eu passo o nome da tabela, o objeto JSON e a tabela mestre. É o último parâmetro que eu passo para ele aqui. Ó. Então a tabela mestre vai estar instanciada. Tá? Quando eu mando gerar pessoa, o modelo da pessoa, aqui, ó, eu mando os relacionamentos que eu encontrei aqui. Tá? Eu só mando esses relacionamentos se eu estiver trabalhando com a tabela mestre. Ok? Se eu estiver trabalhando com a tabela de detalhe, por exemplo, pessoa física, esses relacionamentos vão nulos. Então, vamos imaginar que estou trabalhando em pessoa física. Esse relacionamento aqui chegou nulo. Ok? No entanto, quando ele procurou aqui pela lista de campos, ó, ele achou um ID pessoa, em pessoa física. Tá? E ele criou um relacionamento local, relacionado a uma tabela mestre, que é a tabela pessoa. Mas quando ele instanciou esse cara aqui, ele não colocou o nome da tabela mestre. Tá bom? Isso aqui para mim é bom. Por que que é bom? Porque lá embaixo eu vou saber o seguinte. Se esse campo tabela mestre aqui for vazio, né, nesse caso aqui eu estou fazendo o contrário, se ele for diferente de vazio, é porque eu estou trabalhando aqui no modelo da tabela mestre. Se eu estiver trabalhando no modelo da tabela mestre, eu quero gerar alguma coisa para ele. E o que é que eu quero gerar para ele? Primeiro eu quero que ele importe essa classe para mim. Tá? Que classe é essa nesse momento? Vamos imaginar que seja a classe pessoa, né? E eu estou trabalhando com os relacionamentos e um deles é pessoa física. Estou trabalhando com o relacionamento pessoa física nesse momento. O que é que ele vai fazer então na tabela pessoa, na classe pessoa? Ele vai colocar esse import aqui da pessoa física. Tá? Logo depois ele faz o que? Ele vai em atributo obj e coloca o atributo pessoa física. Bem aqui, ó. O atributo pessoa física. Atributo obj lá no template, ele se encontra bem aqui, ó. Tá? Depois ele faz o que no gerador? Ele vai no atributo obj construtor e coloca des.pessoa física. Então, o atributo obj construtor está bem aqui, ó. Ele faz então, vai lá no atributo obj construtor e coloca des.pessoa física. Logo depois ele faz o quê? Vai no from.json e monta o objeto. Então, ele vem aqui no from.json e monta o objeto. Aquele código lá é o mesmo dessa linha aqui, ó. Tá? Evidentemente colocando o nome dos objetos e das classes nos seus devidos lugares. Né? Nome campo atributo, nome campo getSet, nome campo atributo e por aí vai. Tá bom? E finalmente ele vai no toJSON e monta também o nome do objeto. Então, ele finalmente vem aqui embaixo, ó, no toJSON e monta o nome do objeto. Ok? Isso vai acontecer apenas na classe mestre. Por quê? Porque eu estou verificando aqui se classe mestre é diferente de vazio. Agora, se eu estiver trabalhando numa classe considerada de detalhe, que é o caso de pessoa, de banco agência. Né? Ela é uma classe de detalhe de banco. Tá? No entanto, eu quero uma janela banco agência. A janela banco agência tem um ID banco, significa que ele tem um mestre. Né? Mas banco agência não é uma aba dentro de banco. Banco agência é uma janela independente. E no caso de banco agência, eu preciso do objeto banco dentro dela. O que é que eu faço então? Eu marco ela como local. Esse local diz, ó, você tem um pai, mas você é independente dele. Você vai ter uma janela só para você. No entanto, você tem que saber quem é o seu pai. Coloque um objeto do seu pai dentro de você, ou da sua mãe, do jeito que você preferir chamar a classe mestre, de pai ou de mãe, tá? Que em inglês é parent, e aí parent tanto serve para pai ou para mãe, não tem essa confusão no inglês, né? Ok, vindo aqui então, ó, se o relacionamento for local, aí ele faz tudo isso aqui também. Então, se nós viermos em banco agência, você vai ver que ele vai ter o objeto banco, aqui, vai ter o banco aqui, ó, vai ter o banco no toJSON e no fromJSON, no caso esse daqui de cima, tá?
Muito bem, tudo isso acontece num relacionamento one-to-one. Agora, se o relacionamento for one-to-many, que é o nosso else aqui, ó. Se for one-to-one, ele faz isso. Se for one-to-many, ele vai fazer aqui embaixo, tá? Ele vai fazer o one-to-many apenas se a classe mestre for diferente e vazia de novo. Por quê? Porque eu posso estar trabalhando com, por exemplo, pessoa e endereço. Pessoa e endereço, tem o ID pessoa, ele é one-to-many, mas ele é um inverse, né? Por ele ser um inverse, em termos de janela, né, significa que ele vai ser uma aba na tabela pessoa, tá? Na janela pessoa. Tá? Ele é filho da janela pessoa, é uma aba da janela pessoa, ele não vai ter uma janela própria só para ele. Tá? Ótimo. Quando ele está então gerando pessoa e endereço aqui, ó, dentro do model, ele não passa aqui dentro. Tá? Por que que ele não passa aqui dentro? Porque ele vai instanciar o relacionamento de pessoa e endereço neste momento aqui, ó. Aqui. Ok? E neste momento aqui eu não defino classe mestre. Tá bom? Agora, se ele estiver gerando pessoa, aí sim. Aí ele vai passar aqui dentro, né? E ele vai gerar os seus relacionamentos de lista, que são 3 no caso de pessoa, como nós sabemos muito bem, tá? O primeiro, ele vai colocar o quê? Um import. Digamos que ele está gerando pessoa e endereço, nesse caso, né? Então ele vem aqui em pessoa e coloca um import para pessoa e endereço. Aqui, pessoa e endereço, tá? Depois ele coloca o quê? Ele coloca em attribute list o list, nome campo getSet, aponta para a lista, nome campo atributo e coloca os colchetes ali na frente. Onde é que ele está colocando isso? Em attribute list. Lá no template, attribute list está aqui, ó. Que aqui no código é esse cara aqui, ó. Tá? Depois ele faz o quê? Ele vai no attribute list construtor. O attribute list construtor está onde? Está aqui embaixo, dentro do construtor. Ele está montando o quê? Está montando esse cara aqui, ó. Tá? Bem parecido com o que ele fez com o pessoa física, né? Só que como aqui é uma lista, ele coloca a palavra lista na frente, ó. Coloca a palavra lista na frente, tá bom? Depois ele faz o from JSON. O from JSON, ele tá aqui, ó. List from JSON. List from JSON, tá? O que é que o list from JSON ele vai montar? Vai montar isso aqui, ó. Tá? Veja, esse aqui é o do objeto e esse é o da lista. Eles são parecidos. Né? Dá para montar em uma linha só os dois. Né? É o que ele está fazendo aqui. Tá bom? Agora, a lista do toJSON é que é totalmente diferente da lista, né, o instanciamento de uma lista no toJSON é diferente do instanciamento de um objeto no toJSON, tá? Nós podemos ver essa diferença aqui na classe pessoa. Um objeto é simples assim. Tá aqui a pessoa física, tá aqui a pessoa jurídica. Uma lista não, olha só a lista de contatos. Nós temos que fazer tudo isso daqui para instanciar a lista de contatos, a lista de endereços e qualquer lista que nós tenhamos, né? Então, esse aqui é o código do attribute list to JSON. Attribute list to JSON, que fica bem aqui assim, ó. Como é que ele começa? Ele começa com o /n, então eu já dou uma quebrada de linha para ele ficar separado do objeto. Daí eu coloco var lista, aí o nome campo getSet, nome campo getSet, no caso aí pessoa contato, aí local igual a colchetes, local igual a colchetes. Daí vem um for, né? For, abre parêntese, for, abre parêntese, nome campo getSet, nome campo getSet. Nesse caso eu coloquei objeto aqui, tá? Aqui eu estou usando contato, aqui eu estou usando endereço, aqui eu estou usando telefone, mas aqui coloquei logo objeto, tá bom? Então sempre vai aparecer objeto aqui, objeto aqui, objeto aqui, objeto aqui, tá bom?
Objeto index.lista, nome campo getSet, index.lista, nome campo getSet. Se é nulo ou não, vem um colchete vazio. Se é nulo ou não, vem um colchete vazio, tá? Daí, dou uma tabulaçãozinha, tem uma tabulação bem aqui, ó. Lista, nome campo getSet, lista, nome campo getSet, local.add objeto.json. Fecho a chave. Daí vem JSON dados, lista, JSON dados, lista, fixo, né? Isso aqui, ó. Pessoa contato, é o nome do campo getSet. Fecha o colchete igual a lista, nome campo getSet. Aqui, nome campo getSet, local, ponto e vírgula. Ok? Muito bem. O servidor já está em execução. Eu vou voltar aqui no browser. Vou pedir para ele gerar o banco. Aí nós vamos dar uma olhadinha lá no modelo do banco que ele gerou. Banco. Tá aqui o banco, ó, banco Dart. Então ele coloca lá os atributos, criou o construtor, colocou a relação de campos, colocou a relação de colunas, fez o from JSON, fez o to JSON, né, verificando lá o ID e terminou. Pronto, o banco é o mais simples de todos, né? Mas quando ele gerou o banco, ele também fez o banco agência, né? Por quê? Porque lá no nosso gerador Flutter, ele primeiro gera os agregados de primeiro nível, tá? E banco agência é um agregado de banco? Banco agência é um agregado de banco. Tá aqui ele, ó, tá? Tem o ID banco. Então vamos ver como é que ele montou o banco agência aqui pra gente, olha. Banco agência. Ele veio aqui, importou o banco e a biblioteca. Importou a biblioteca, interessante, né? O que será que ele importou a biblioteca? Vamos ver. Colocou lá os atributos, inclusive o banco. Colocou todos os atributos no construtor, inclusive o banco. Fez a relação de campos e de colunas, mas não colocou o ID banco, como nós queremos, né? Nós queremos que não tenha mesmo esse ID banco. Daí ele fez lá o mapeamento, né? O from JSON, ID banco, número, dígito, nome, telefone e o banco ali no final. Veja que esse banco aqui ele ficou ligeiramente diferente do que nós temos aqui no banco. Quando ele instancia o banco aqui, aliás, banco agência. Quando ele instancia o banco em banco agência, ele só faz lá um new banco.fromJSON, né? Aqui no nosso código aqui é só essa parte aqui, ó, tá? Mas em pessoa, né, quando ele faz pessoa física ou pessoa jurídica, eu tenho que verificar se um dos dois é nulo ou não. Então eu posso deixar isso padrão. Já verifico aqui também, né? Se o banco for igual a nulo, retorna nulo. Se não, retorna um novo banco. No caso do banco vinculado à agência, provavelmente isso aqui nunca vai acontecer. Nunca vai ser nulo o banco vinculado a banco agência, tá? Mas como eu quero manter um padrão, ele vai fazer dessa forma aí, tá bom? E no nosso toJSON, ele verifica lá todo mundo. Ele está removendo uma máscara do telefone aqui, ó. Tá? Foi por causa disso que ele colocou, que ele importou a biblioteca, né? Então agora nós não tínhamos isso anteriormente. Lá no nosso banco agência, nós não tínhamos máscara para o banco agência, mas agora nós temos. Tá bom? Quando ele for gerar a nossa janela, ele vai colocar uma máscara para o telefone do banco agência, tá bom? Ok, daí nós temos aqui o contato, temos a observação, o gerente e aqui o toJSON para o banco. E aí nós finalizamos o banco agência. Muito bem, voltemos aqui então e vamos fazer pessoa. Fiz pessoa e vim aqui em pessoa, ele gerou todos os modelos lá para pessoa, né? No caso de cliente, colaborador, contador, fornecedor, esses caras não têm comentários em ID pessoa. Então ele gerou uma classe simples aqui, tá? Por exemplo, em cliente, ó, ele colocou lá o ID da pessoa, a observação, mas ele
Não preencheu, por exemplo, as colunas, né? Porque eu não coloquei comentários ainda em cliente, tá? Então, está incompleto aqui o cliente porque eu não coloquei todos os comentários como eu deveria colocar, tá? Vamos partir então para pessoa, primeiramente, né? Vamos analisar logo a classe mestre. Então, a classe pessoa lá, ela importou todo mundo como deveria importar, ó. Criamos os nossos campos, os atributos, depois os de objeto, depois as listas. No construtor, eu tenho também todos os atributos, tem um com um dado padrão. Daí tenho aqui os objetos e as listas. Tem uma relação de campos. Tem uma relação de colunas. No FromJSON, eu tenho lá o cliente, fornecedor, transportador e colaborador, todos eles com um GET. Ó. Como é que ele é no momento? O pessoa, vamos ver aqui. Ó. Nós estamos no método FromJSON. No método FromJSON, por exemplo, eu estou apenas pegando aqui, ó, o dado que eu já encontro, né, esse if ternário, que eu tenho só duas opções, que é o sim e o não, tá? E eu retorno aqui para o meu atributo. Aqui não, como nós mencionamos anteriormente, nós temos agora os gets e sets toda vez que eu estiver trabalhando com o drop down button, tá bom? A desvantagem disso daí, em termos de código, né, é que eu vou ter, por exemplo, aqui um get cliente retornando sim e não, e um set cliente retornando SN. Daí eu vou ter um get fornecedor retornando sim e não. Então, enfim, esse código está repetido aqui, ó. Tá? É basicamente a mesma coisa, esse get e esse set, né? Mas são dois atributos diferentes, né? Por coincidência, eles têm o mesmo valor quando for persistir ou quando for ser lido, tá? Se nós tivéssemos que criar gets e sets, teria que ser dessa forma também. Agora, se você quiser enxugar o código, você criaria apenas um get e set, ou criaria apenas uma lista em algum lugar da aplicação para trabalhar com esse sim e esse não. Mas aí ficaria mais complicado manter um construtor, né? Um gerador, aliás, um gerador de código, tá bom? Então, vamos manter dessa forma aí, tá? Ok, então eu tenho lá os meus gets e sets. Pessoa física, ele está lá instanciando o objeto certinho, ó. Pessoa jurídica também, e nas listas ele está fazendo exatamente o que é esperado de se fazer, aquele código lá para gerar a lista, tá? Já no toJSON, ele tem lá os sets, ó, tá? Esses sets eles estão bem definidos ali para baixo, como nós já vimos, né? Get transportadora, set transportadora, get colaborador, set colaborador, um get embaixo do set, bem certinho, bem organizado, tá? Tá lá o da pessoa física, da pessoa jurídica. Bom, então se for F, retorna física, se for J, retorna jurídica. Se for física, retorna S, se for jurídica, retorna J, tá? O get e o set do jeito que a gente quer. Ótimo. E aqui no caso do toJSON, as listas, ó, também está fazendo do jeito que a gente espera, tá? Com todo aquele código lá para cada uma das listas. Bem? Vamos então analisar o pessoa física. No pessoa física, olha que interessante, pessoa física ele tem o nível de formação e o estado civil. Né? Nós não fizemos isso na janela pessoa física, mas agora o gerador ele vai começar a trabalhar em cima disso daí. Tá? Então ele já colocou o nível de formação e o estado civil aqui, como é de se esperar. Né? E na janela pessoa física, o que ele deve fazer, né? Ele deve gerar dois lookups para nós. Tá? Um para a gente pegar o nível de formação e um para a gente pegar o estado civil. Vamos ver se isso vai funcionar quando nós estivermos trabalhando na janela mestre detalhe, né? Daí aqui eu tenho a relação de campos e relação de colunas para pessoa física. Tem o FromJSON. Vamos ver o que é que tem de diferente aqui nesse FromJSON. Data de emissão, ó, colocou lá o código da data, como é de se esperar. Aqui ele está instanciando os dois objetos, está instanciando certinho também. No toJSON, ele está removendo a máscara aqui para a gente, do CPF. Nas datas, ele está colocando o código da data, como é de se esperar. No sexo e na raça, ele criou o set sexo e o set raça, o get sexo e o get raça. Mas aqui para baixo nós vamos ter, então,
o get sexo e o set sexo, o get raça e o set raça, né? Todos eles aí trabalhando com char, por exemplo, por enquanto, como nós estamos vendo aqui, né? Sempre com a primeira letra da palavra, primeiro caractere da palavra, né? Ok, vamos ver pessoa jurídica. Ver se tem uma coisa de interessante aqui pra gente abordar. Tem lá o CRT e o tipo do regime. Mas também está trabalhando com char, ó. 1, 1, 2, 2, não é índice aqui, tá bom? Ele está gravando o primeiro caractere, embora seja um caractere numérico, né? Que é a mesma coisa, ele está gravando o char, tá? Ok, vamos dar uma olhadinha em pessoa contato. Pessoa contato é bem simples, né? Não tem nada que ver aqui de diferente. Pessoa endereço. Pessoa endereço, também bem simples. Vai ter uma série de gets e sets, né? Por conta do... Se você informa se o endereço é principal, é de entrega, é de cobrança, é de correspondência, tem vários S e N's aí nós vamos ter, ó, para sim e não. Tá? Um detalhe importante é que, no caso da UF, né, no endereço, nós vamos carregar o drop-down com uma lista de endereços que nós já temos na aplicação. Mas nós queremos gravar no banco de dados o valor que está no drop-down e queremos colocar no drop-down o valor que vem do banco de dados. Por conta disso, no caso do CEP, aliás, no caso da UF, nós não temos nenhum código referente a drop-down aqui, ó. Tá? Por que isso? Porque lá no nosso modelo nós colocamos valor, né? Aquilo que a gente já explicou anteriormente, tá bom? E no caso do CEP, nós estamos removendo a máscara dele aqui, né? Nós temos uma máscara para o CEP. Finalmente, pessoa telefone, tá aqui embaixo, vamos dar uma olhada nele. Ele é aquele cara que no get e no set dele ele está gravando um índice. Aqui, ó, só para mostrar isso mesmo, tá? Que ele está gerando certinho. Para 0 residencial, para 1 comercial, para 2 celular e para 3 outro. E no caso contrário, né? Se for residencial ele grava 0, se for comercial grava 1, celular 2 e outro ele grava 3. E é isso, então pronto, a geração dos nossos modelos, pelo que parece, está funcionando aí 100%.